Bem-vindo ao canal de Estudante de Áudio. Para aqueles que estão chegando agora, meu nome é Jorge Esteves, estudante de áudio e produtor há 32 anos. No tutorial de hoje nós iremos falar sobre os piores erros na mixagem. Bom, senhores, quando eu idealizei esse canal foi porque eu passei durante todos esses 32 anos, uma boa parte dele, correndo atrás de informações que não conseguia. As pessoas eram muito fechadas. Infelizmente, no meio do áudio, as informações são meio fechadas, embora hoje em dia existem muitas pessoas que resolveram disponibilizar a informação na internet, como tem vários canais muito bons falando sobre áudio aqui no YouTube. E eu resolvi fazer isso porque da vida nada se leva, eu já estou velho. Então resolvi deixar essa experiência para os que estão começando agora. E o segundo motivo da idealização desse canal foi porque, graças ao áudio, senhores, que eu construí a minha família, graças ao áudio que eu consegui ter muitas alegrias. Lógico que no áudio houve alguns aborrecimentos, mas nem foi o áudio, foi com as pessoas que eu tinha que envolvimento através do áudio. Mas graças ao áudio que eu construí toda a minha vida. Primeiro a Deus e depois ao áudio. Então foi uma forma de deixar também essa contribuição para o áudio. Eu estou dizendo isso porque recebo alguns e-mails perguntando, né, em dúvidas, pondo em xeque o porquê que eu estou fazendo isso. Esse, então, para os que não precisam mais mandar e-mail perguntando, esse é o motivo. Mas sem mais delongas, senhores, vamos entrar no estúdio pedindo agora um pouquinho só de paciência, que eu vou deixar registrado algo da minha vida pessoal, mas que tem a ver com o estudo de hoje. Para que você entenda melhor o estudo de hoje, eu vou falar um pouco de mim. Senhores, eu não tenho estúdio, trabalhei uma vida toda para os outros. Tenho sim um pequeno laboratório com o mínimo de material necessário para uma boa gravação, uma mixagem e masterização. E nesse pequeno espaço eu fiz para alguns amigos alguns trabalhos, e esses trabalhos feitos nesse pequeno espaço foram parar em grandes emissoras de televisão e novelas, essas músicas, ao qual, logicamente, eu cedi o direito de gravação, mas tem todo o material aqui no meu PC que comprova o que eu estou dizendo. Por que eu estou dizendo isso, senhores? O conhecimento, ele é tudo. O grande estúdio, logicamente, que você tem um grande estúdio, lá tem equipamentos muito caros, lá tem equipamentos de ponta, que auxilia, facilita a vida em 100% numa gravação, numa mixagem, numa masterização. Mas o home studio, com poucos recursos, mas com conhecimento, ele luta contra tudo isso, porque na era digital as coisas mudaram de figura. Não estamos vivendo aquela era do analógico, que para você ter um estúdio, você não teria nunca um home studio naquela época. Teria que ser um grande estúdio, você teria que comprar muitos equipamentos. E isso é comprovado nos Estados Unidos, onde muitas empresas grandes estão falindo. Por quê? Os home studios estão tomando lugar. Isso graças ao hip hop e outro gênero, que fizeram em pequenos lugares, fizeram obras, trabalhos que venderam milhões. E as pessoas viram que às vezes era melhor investir em propaganda do que em grandes estúdios. Não estou dizendo que para você não ir para um grande estúdio, não. Se você está começando e quer gravar, logicamente, porque o grande estúdio, ele tem equipamento e conhecimento, porque o cara que investe muito dinheiro, logicamente, que ele não vai querer que o aparelho dele queima. Então ele vai investir conhecimento para usá-lo. No home studio, como as coisas saem baratas, as pessoas não têm uma preocupação, quer aprender o mínimo, às vezes por exemplo, ver um tutorial aqui de uma coisinha pequena e dali já acha que já estou pronto para o mundo. Não. Conhecimento é tudo. Estude, que você chega lá. Como eu já falei, apenas com conhecimento eu já mandei materiais, tive elogio dos engenheiros de masterização de outros lugares. Falei, poxa, que trabalho foi feito onde? Onde foi o estúdio e tal? E não foi no pequeno laboratório. Então, deixando isso de lado, vamos falar hoje sobre os grandes problemas que você pode resolver na sua mixagem, para deixar ela numa linha top profissional. Vamos então ao primeiro erro da mixagem. O primeiro erro tem a ver com brilho. Quando nós estamos mixando, o que ocorre? Como vimos, nós tiramos muita parte, que é aquela parte dos médios ali, de 500 para cima e para baixo, aquela parte, porque ali fica tônica, de guitarra, das vozes, pianos, violinos e outros instrumentos ali congestiona, como eu já falei nos tutoriais do passo a passo a mixagem. Então essa área eu não tenho o que falar aqui, porque eu já tratei lá que a gente está tirando. Quando você está tirando, não é o problema numa mixagem, o problema é quando você coloca, porque na mixagem, menos é mais. Então, senhores, o que ocorre? Tem uma coisa que nós temos uma tendência a querer dar brilho à nossa mixagem. Não, nossa mixagem tem que ter brilho. E qual é a área do brilho numa mixagem? Compreende-se entre 2 a 5 kHz. E essa área é uma área sensível, como eu já falei, ao ouvido humano. Deus, quando fez o ser humano, deixou a gente ouvindo melhor essa área. E a gente tem uma tendência a acrescentar
essa área. Vê que mesmo o bumbo, que é um instrumento de sua etimologia grave, ele tem o kick do bumbo, fica nessa área. Se você quer o kick, você vai ter que acrescentar um pouco, né? Porque nesse caso do bumbo, porque o bumbo como é grave, então tem que se acrescentar um pouquinho. Mas o que ocorre hoje nessa área também é uma área muito congestionada. E se você sair dando brilho em todo mundo, a coisa vai ficar mascarada. As frequências vão começar a brigar. Primeiro, porque nós estamos falando de uma frequência que ela tem uma velocidade, como eu já mostrei, rápida, né? Como estamos vendo aí. Ela trabalha de forma muito rápida. Então, com isso, os transientes dela passam a ser de grande pico. Então, você pode ver que essa área, os transientes são altos. Vê no caso da caixa. E você, para dar brilho numa caixa, você vai ter que mexer aí. Para você dar brilho nas vozes, você vai mexer aí. Para você dar brilho no trompete, você vai mexer aí. Se você quer dar brilho no bumbo, que é o kick, você vai mexer aí. Vê que uma série de instrumentos estão concentrados seu brilho aí. Resumindo então, senhores, com tanto brilho, o que vai acontecer? Você vai ter uma frequência rápida e, como eu já falei, as frequências rápidas, ela tem transientes altos, né? Ela tende a ter muitos transientes e com isso você vai ter uma mix muito, vamos dizer assim, brilhante demais, abrasiva, ela vai estar estridente. Porque é da característica dessa frequência ser estridente por causa dos transientes dela, da velocidade que ela funciona. Então vamos ver como resolver isso. A primeira coisa, senhores, nós já estamos vendo, nós temos de 2 a 5 kHz. Ou seja, nós temos um espaço para dar brilho. Então nós vamos selecionar aquele instrumento que é importante, realmente, ele está faltando brilho devido às vezes a uma má gravação, e vamos selecionar ele e dar o brilho na área correta. Mas como eu já falei, de 2 a 5 é a área de brilho, então nós vamos fazer o quê? Pegar os concorrentes, né, os instrumentos concorrentes daquele, e vamos dividir, nós vamos pegar, então dar um brilho mais para 2, o outro mais para 3, o outro mais para 4, o outro mais para 5. E assim você realmente soma o brilho e tentando evitar dar brilho demais. Como eu sempre falei, você tem que fazer a equalização individual e depois ouvir em conjunto, como está soando em conjunto. Porque equalização, você está equalizando uma mixagem, é para um coletivo, você tem que fazer, cada um fazer a sua parte sem sobressair. Ou quando sobressair é porque ele há necessidade de sobressair naquela parte. Porque são muitos instrumentos nessa área. Veja nesse projeto, senhores, aqui em cima, que eu tenho várias peças com brilho. Então vamos ver aqui particularmente uma aqui, ó. Vamos ver essa, vamos ver aqui, ó. Eu dei um brilho em 4, a outra do lado, vamos pegar aqui a outra do lado. Olha o que eu fiz. Já dei um brilho em 5 e com isso a música, eu vou tocar um pedaço, ver que não perdeu, tá brilhosa, sem excesso, ó. Dei um brilho maior aos violões, porque eles fazem parte do solo, e os outros instrumentos, existe um brilho em outra parte que não era onde era para ser. Existe uma técnica quando o instrumento é muito deficiente, ao qual eu farei um tutorial de uma automação de equalização. Ou seja, conforme a música vai tocando, essa equalização ela vai mudando dentro da sua área de espectro, ela vai mudando. Um dia eu não vou fazer um tutorial falando sobre isso. Isso é para mais instrumentos defeituosos ou vozes que estão muito ruins, então você vai varrendo durante todo o processo da música. A segunda coisa que você pode fazer para amenizar um pouco é controlar esses transientes rebeldes, né, que são dessa frequência de 2 a 5K, que são muito agressivos, eles gostam mesmo de aparecer, usando o quê? Temos processadores de transientes, desses transientes transitórios. Então nós vamos usar esse tipo de processo para amenizar ou aumentar, às vezes, uma situação onde esse transiente está muito baixo. Temos, por exemplo, do Universal Audio, temos CPL, Transient Design, temos vários, eu não vou aqui fazer comercial, mas temos vários plugins e produtos para amenizar isso. E eu posso dizer que esses produtos são usados por vários engenheiros lá fora de renome. Isso que é o grande pulo deles, né? Como Joe Schicarelli, Rossi Hogman, Michael Blaurex, não sei se é minha tradução, que o meu português já é ruim, imagino em inglês, mas toda essa galera
para eles usam isso, é o que faz o diferencial. Como eu falei lá, conhecimento é tudo. Vamos supor, por exemplo, uma caixa. Uma caixa, ela tem transientes rápido. Então, tem momentos na música que você vai ter que aumentar um pouco a vezes transiente, que o baterista não deu devido torque na sua batida. Uma outras partes, às vezes, está muito agressiva. Então, você tem que diminuir para ter uma resposta, às vezes, mais amortecida, e muitas vezes você quer uma resposta mais rápida. Então, você vai dividir isso por trecho e, em certos pontos, você vai atenuar e no outro você vai aumentar. É uma forma também de você corrigir. Se você quer brilho, você está dando um brilho sem mexer na frequência. Você está dando o brilho do próprio instrumento. A outra forma de você também dominar esses transientes, é lógico, é na compressão. Para quem não viu, veja lá o tutorial sobre compressores. Já ali você pode esculpir. É uma forma de equalização, como eu falei ali. Usando o compressor, você vai dominar esses transientes através do attack time. Você ali tem um controle. Se você botar muito lento, o que vai acontecer? Os transientes vão tomar posse da situação. Então você vai dominando através. Existe, como eu falei, processadores exclusivos para transientes. Para quem não quer esculpir lá ou quer perder tempo em aprender realmente a mexer no compressor. Embora é crucial compressão e equalização numa edição, é crucial que tenha o total conhecimento. E finalizando essa parte aqui dessa matéria do brilho, que nós vamos passar para outras, você também pode pegar também um pitch e fazer o quê? Você muda um pinguinho, não é mudar a tonalidade da coisa, muda um pinguinho o pitch da música, que com isso você estará mudando o campo de frequência. E quando você der o brilho, você vai dar o brilho automaticamente, se já tem muito brilho a vez do instrumento, isso no caso de ter muito brilho, ele já vai dar um brilho numa outra área, que você mudou um pouco a frequência. Então, pequenos, mexendo o mínimo, você vai mexer no pitch um pouquinho só para mudar, sem sair da sua tonalidade, coisa mínima. É uma forma também de você tratar essa situação. Vamos passar então para outra situação. O segundo item de um grande erro é em relação ao reverb. Como eu já falei em outros tutoriais, certas gravações, por exemplo, citei a bateria. Você grava uma bateria, a sala de uma bateria num lugar não propenso, vai causar um problema sério para a sua mixagem. Então, há que ver, como eu já falei, é melhor gravar num ambiente semi-morto e você levar essa bateria digitalmente para um outro lugar do que gravar no lugar errado. Mas não é esse aqui o ponto. O ponto é o reverb errado. Por quê? O que o reverb faz numa mixagem? Ele acaba o reverb, altera um pouco o timbre, o que pode lhe ajudar, simula, a função principal, lógico, dele é simular um ambiente acústico, né? Você pode botar uma banda numa igreja, num clube, na rua, num túnel, numa caverna. E às vezes as pessoas tendem a colocar o reverb errado, e com isso também, devido ao seu prolongamento, com isso há um excesso de mudança de frequência que suja a mix. Então, o reverb certo está ali para te ajudar. O errado, ele vai causar problema. Além, logicamente, que às vezes a pessoa bota o reverb de uma voz do camarada numa catedral. A banda, ele bota uma reverberação de um estúdio, de um clube ou de um quarto pequeno. Pô, você nota nitidamente que aquela voz foi gravada em outro lugar, e a função do reverb é justamente criar a ilusão que todos os instrumentos foram gravados dentro do mesmo lugar, tudo foi feito ali dentro, senão, com karaokê, a coisa fica totalmente dispersa. Não é o pretendido. Quando você põe reverb é para isso. Então, o reverb errado, ele também destrói a sua mix. E dentro do reverb eu volto àquela situação que eu falei anteriormente. Se você deu brilho demais entre 2 e 5 Hz, o que vai acontecer? Quando você botar esse ambiente, devido o reverb tem essa tendência, né, de prolongamento, de sustentação do som, ele vai causar, logicamente, mais ressonância e, com isso, mais brilho. É tanto que na caixa, você quer botar uma caixa sustentada, você usa o quê? Um reverb e um delay, né, como acontece muito no reggae, para que dá sustentação e mais brilho, mais corpo à caixa. Então, tenha muito cuidado com reverb. Como você vai saber, pô, eu tô usando certo? Senhores, aprenda uma coisa, bote uma coisa na cabeça. Coloque o efeito e veja. Depois, tire totalmente esse efeito, né? Faça um bypass e escute sem um efeito. E depois, volte a colocar o efeito para o seu ouvido sentir se realmente está surgindo o efeito que você pretende.
se realmente aquilo está para somar ou não, se aquilo, pô, será que esse reverb tá dando certo mesmo? Então você escuta, tá, porra, tá bacana, mas peraí, tira, pro ouvido desacostumar aquilo, depois volta de novo com o reverb, fala, pô, ficou legal mesmo, é esse aqui mesmo, esse efeito que eu quero dar, o sentido que eu quero dar para essa música. Bom, senhores, esse tutorial ainda tem muita coisa, ainda tenho mais uns 10 ou 15 itens de grandes erros na mixagem, mas não vai dar para fazer num. Vou fazer o seguinte, vou distribuir por parte, porque também não adianta eu jogar tudo de uma forma, de uma vez só, sem uma explicação, que a intenção desse canal não é aqui simplesmente fazer tutorial, é fazer um estudo. Eu botei lá até como tutorial, mas isso aqui não é tutorial, é apenas um estudo, e como estudo não tem como eu correr muito. Então prefiro fazer em pequenas partes, mas bem explicado, porque a intenção é que quando termine você possa conversar comigo de igual para igual, ou com qualquer engenheiro de masterização dentro daquilo que você aprendeu, que você realmente sabe. E aquilo vai te levar a outros conhecimentos, que você já começa a raciocinar, dando um sentido à coisa, colando uma coisa com a outra. Então, senhor, eu vou pedir desculpa por não conseguir finalizar esse tutorial, mas eu acredito que também na próxima semana não vou conseguir, porque o assunto é extenso e a intenção do canal é simplesmente fazer estudo realmente, não é simplesmente fazer um tutorial e pá, jogar isso para vocês. Eu quero que, por isso que eu tô tentando também, eu não sou professor, peço desculpa, eu tento explicar da melhor forma possível. Eu sei aprender a coisa, mas passar é meio difícil. Ver que eu estou tentando da melhor forma para que você entenda. Se não entender, eu mando e-mail, faça pergunta, que eu estou aqui para ajudar. Senhores, eu quero agradecer a todos que estão compartilhando o vídeo, que isso, vocês quando compartilham o vídeo, é uma semente que você joga para mais um entrar para nossa família, que a intenção é a gente realmente abrir o espaço dentro do áudio, há o espaço para todo mundo dentro desse campo. Quero agradecer a todos aqueles que estão dando seu joinha aí, que botou o seu gostei, que isso demonstra que eu estou conseguindo, né? Quando você fala que uma grande quantidade de pessoas estão gostando, é sinal que eu estou conseguindo realmente alcançar o pretendido, né? Que é levar o áudio, esse conhecimento, esse estudo. Quero agradecer aos que estão mandando seus incentivos, senhores. Olha, essa família, cada vez mais, eu estou mais apegado a você, ver que eu não falho nos meus tutoriais, eu estou muito ocupado. Hoje estou em obra aqui fazendo tutorial, porque eu não posso deixar vocês na mão. Que Deus abençoe a todos vocês que estão aí sempre com a gente, estudando e aprendendo. Já está grande tutorial, mas deixa eu só fazer um comentáriozinho rápido. Eu estou agora tentando estudar, arrumar um tempo para estudar mais sobre internet, que eu pretendo fazer uma sala assim de fórum, para a gente poder conversar aí, né, através do webcam, para a gente poder fazer aquele bate-bola, a gente poder desenrolar melhor as matérias, esses estudos. Então eu estou aprendendo. Se eu não entro ainda, muitas pessoas me convidam para sala de bate-papo, mas eu não sei ainda. Eu sou da velha guarda, né? Sou da velha escola. Eu não ainda estou aprendendo esse novo mundo, né? O que eu fui obrigado a aprender, eu aprendi de digital, que era o áudio, porque eu fui obrigado. Mas essa parte da internet ainda sou muito leigo. Senhores, que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado a todos vocês que estão com a gente aí e até o próximo tutorial.